Fala pessoal, tô gravando esse vídeo aqui porque eu não sei se eu vou ter tempo durante a semana. E aí é o seguinte, é ó, a gente tem que trabalhar a defesa, que é a coisa toda, vamos trabalhar bastante isso. Só que eu comecei a pensar, o time já começou a entender mais ou menos a nossa ideia e tal. Então, eu acho que dá pra gente começar a evoluir um pouco mais a nossa maneira de jogar. Eu vou trazer a pranchetinha aqui para vocês verem. Tem um vídeo aqui que eu fiz. Só um minuto que eu vou pegar. E aí eu queria já trabalhar isso no, no próximo treino, né? Nós vamos ter uma espécie de amistoso ali no sábado, mas não chega a ser um jogo, tá? É só um treino mesmo para vocês pôr algumas coisas em prática, porque jogar com o mesmo time sempre, coletivo, não dá uma dimensão do que a gente precisa. E aí, qual que é as primeiras ideias? Vocês já sabem, né? Bola quando tá aqui no centro, os dois alas vêm para jogar, passe sai do lado, o pivô abre, esse aqui vem por dentro, esse aqui sobe. Aí a primeira opção, passe por dentro, segunda opção, passe no corredor, terceira opção, bola longa lá em cima. Se nenhuma dessas possibilidades for possível, o jogador traz para dentro, esse aqui subiu como pivô, esse aqui vai descer na função de ala e esse vai descer novamente. Então a gente volta para a configuração. Aí a gente tem algumas dinâmicas aqui que é o seguinte: esse ala desce rápido, enquanto esse jogador está trazendo a bola para cá, esse ala desce rápido. Se ele tem espaço, passe vem aqui e o jogo continua, né? Que é o que a gente estava treinando. Ou então, passe vem aqui, em vez desse cara vir pelo meio, esse cara aqui vir pelo meio, ele pode vir aqui pela ala, ó. Recebeu a bola aqui, esse cara vem aqui na ala. Só um minuto. Tô com fome. Tô com fone aqui, não sei nem pra quê. Esse cara vem aqui na ala porque esse passe pode vir aqui, né? E o pivô desce pelo meio e tal. É tudo coisa que a gente já trabalha, já sabe, né? Eu não acho que a gente ainda consegue fazer essa movimentação com a organicidade que precisa, mas ainda assim a ideia já tá bem clara, né? E eu estive no jogo do Drummond hoje, né? Agora são o quê? Agora são quase 10 horas. E eu tava pensando nesse jogo até agora, cara, porque o jogo foi muito. Eu tava até falando com o Dentinho que o jogo foi muito propício à maneira como a gente joga, no sentido de que não que a gente seja melhor, mas a equipe adversária, ela tava jogando super fechada aqui, eles não estavam atacando, entendeu? O jogo terminou empatado, incrivelmente empatado. Foi um jogo que me deixou chocado. Quando eles perdiam a bola, eles voltavam pra cá, assim, sabe? E ficava só aqui, ó, esperando a bola no meio. E eu tava falando com os meninos, custei a falar com os meninos e eles não estavam entendendo, por falta de treino, por falta de dedicação, por falta de comprometimento. Isso tudo se refletiu no jogo, querendo ou não, sabe? Então era o jogo de botar a bola do lado, vir por dentro, abrir, sabe? Movimentar o jogo e não conseguiram fazer isso. É muito absurdo. Mas enfim, o jogo aqui é o que eu quero mostrar pra vocês, é o que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, quando a gente tá com a bola. Porque qual que era a minha ideia? Primeiro eu passo uma ideia de jogo básica, né? A gente faz um jogo básico, onde todo mundo entende, consegue executar, e aí depois a gente começa a colocar algumas variações. E aqui eu vou trazer o vídeo para vocês verem, que eu preparei anteriormente. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: quando a bola está centralizada,
a gente tem mais opções, certo? É um ponto onde realmente o jogador que tá com a bola, ele precisa pensar o jogo, ele precisa ter calma, ele precisa pensar o jogo. É um momento onde ele tem várias possibilidades, incluindo possibilidades ruins de acordo com a situação do jogo. É, é por isso que eu falo com vocês para definir bem aonde vocês querem se movimentar para receber, entendeu? Então, às vezes, o cara tá com a bola aqui no meio, o ala, ele tem que definir onde ele quer o passe. Ele quer o passe aqui, ele quer o passe aqui, ele quer o passe mais atrás. Ele precisa definir. Se você descer para receber a bola sem uma intenção definida, o cara que tá com a bola, ele vai tocar para você onde ele acha que é melhor. E nem sempre o que ele acha é o melhor para você. Então você precisa ajudar ele a entender onde você quer o passe, certo? Nesse sentido, eu coloquei aqui na legenda do lado. O que que o cara que tá com a bola aqui no meio precisa? Ele precisa ter calma, tem que ter calma para armar o jogo, para achar a jogada, para fazer o jogo girar, para entender o que que a posição pede. Precisa de definição de movimento, e aí entra os jogadores sem a bola. Eles precisam, principalmente os alas aqui no caso, né? Eles precisam definir bem onde eles querem o passe, entendeu? Porque às vezes o jogador que tá marcando ele tá um pouco longe, então tudo bem receber um passe assim mais tranquilo, mas às vezes ele quer um passe mais recuado, passe de frente. Então, essas coisas têm que estar bem definidas, né? Então, quando a bola tá no meio, é quando a gente tem as maiores possibilidades. Quando a gente toca a bola para o lado, essas possibilidades elas diminuem um pouco, certo? Ainda assim, a gente tem algumas opções, né? O passe no corredor, passe recuado. Eu esqueci até de colocar aqui o passe no goleiro como uma possibilidade. Então, você tem algumas possibilidades, mas elas são reduzidas. Como que a gente compensa essa redução das possibilidades do passe? Gerando movimentações mais complexas. Até o momento, a gente tem algumas movimentações que são simples, que é o que eu falei, né? Passe do lado, vou por dentro, o ala sobe, pivô abre, que é vamos dizer assim, o padrão, mas existem outras possibilidades que a gente pode trabalhar. Mas aqui vem as exigências, ó. Movimentação, primeiro, pensar em criar espaço, dar opções e a mobilidade. Essa última parte que é muito importante, a mobilidade é quando a gente faz a defesa sair de lugares para a gente criar lugares, tá? Então aqui nós temos possibilidade de corredor, esse passe longo que a gente explora pouco ainda, mas a gente precisa explorar, tá? E aí eu queria dar alguns exemplos dessa mobilidade, que é o seguinte: bola aqui no meio, uma possibilidade, em vez de eu tocar a bola do lado e por dentro, eu posso tocar a bola e abrir aqui na ala. E o ala vem centralizando aqui, ó. O ala vem centralizando. Essa é uma possibilidade, certo? Que depois eu vou mostrar na prancheta o que que isso mostra e o que que isso faz e vou mostrar um vídeo também que fica bem claro, tá? Então, primeira opção, passa aqui do lado, recuo, o ala vem, ocupa o meio. Outra possibilidade, dou o passe no ala e eu mesmo ocupo a ala, tendo essa possibilidade de jogar pelo corredor ou trazer a bola para o meio, mas a gente consegue manter a configuração que a gente já entende, que é dois alas abertos, um fixo e um pivô. Por enquanto eu não estou mexendo no pivô, mas logo logo eu vou mostrar para vocês. Outra possibilidade, que é o que eu falo com você sempre, passe aqui do lado, corredor abre. Então, esse passo poderia ter vindo aqui no meio, esse passo pode vir no corredor e esse passo pode ser longo. Aqui, ó, é interessante a gente ter um jogador que consegue fazer esse passe longo, né? E a gente pode selecionar alguns jogadores que têm essa capacidade um pouco mais propensa a fazer, né? No caso, a gente pode pensar no João aqui, no Ramon, no Luiz, que é uma mistura assim, a gente precisa de um jogador que tenha força física e tenha a capacidade técnica de fazer esse passe longo, né? Que é importante. Por que que precisa ter força física? Porque nem sempre você vai ter o passe longo, você vai ter o passe no corredor, o passe pelo meio. Então você precisa trazer essa bola por dentro e aí a pressão costuma ser forte. Se você perder no corpo, aqui é um abraço, né?
Então, essa é outra possibilidade que é a que vocês estão mais familiarizados. Voltou aqui. Aí, é um ponto importante aqui. Aqui, ó, passe aqui no ala, ataquei o corredor e o pivô desce, ó. Então, vai surgindo novas possibilidades, novas configurações dentro a partir do padrão que a gente já faz, ela já vai surgindo aqui, ó. Então, esse passo por dentro já começa a surgir mais aqui, esse passe aqui, por cima, né? Um passo mais longo. Mas o mais importante é vocês perceberem como alguns espaços, eles vão abrindo é, a partir da movimentação, tá? Deixa eu voltar o vídeo aqui para a configuração final. E aí o que eu preciso que vocês entendam é que essa formação aqui, ela é uma formação onde vocês sempre podem voltar e entender o que a dinâmica pede. Então, por exemplo, nós temos aqui a configuração básica de 3 aqui atrás e 1 na frente. Bola está no meio, são aquelas opções que a gente tem. Bola está do lado, são as opções que eu acabei de mostrar. Então, a gente precisa dar mobilidade quando a bola, mais mobilidade ainda. No meio também, mas quando a gente está na ala, mais mobilidade ainda, porque o espaço fica reduzido. Aí eu quero mostrar para vocês aqui primeiro. Aliás, eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui, tá? Para vocês entenderem o que eu tô falando. Isso é um jogo do Marreco contra o Corinthians e aqui acontece justamente isso o que eu tô falando, né? Bola aqui no ala. Reparem, tudo acontece simultaneamente. Você não pode. Não é porque o lance está longe de você que você não vai fazer a movimentação, vai ficar parado. Você tem que se movimentar, tem que mexer o jogo. Então percebam que o pivô, ele não fica parado aqui. Essa aqui é uma formação mais móvel, né? Todo time de futsal profissional, mais bem treinado, ele vai ter essa variação. A minha ideia é a gente ter essa variação. Por exemplo, quando a gente tem o Marcão fazendo a função de pivô, então a gente tem um pivô um pouco mais móvel, né? Mas aí a gente precisa trabalhar melhor a questão técnica, de domínio, de passe, e o Marcão tá melhorando nisso. Mas vamos voltar pro esquema. E quando é o Kowalski, é outra história, né? Um pivô mais fixo e tudo mais. A gente precisa trabalhar isso também. Então vejam só, bola aqui na ala, o pivô, ele vai fazer essa volta aqui por trás, que eu falo com vocês, né? Sai daqui, vem pelo canto, porque você vai obrigar esse fixo ou a perseguir ou a gerar um jogador livre, tá? Então, ele vai fazer esse movimento, eu quero que vocês observem esse movimento aqui. Ao mesmo tempo, eu quero que vocês observem o movimento desse fixo, que em vez dele ir por dentro, ele vai abrir aqui, ó. E nisso que ele vai abrir, esse ala vai ocupar o meio. Agora percebam que cada jogador está conectado ao outro. A marcação é individual. Cada um está conectado ao outro. Então, passe aqui, abriu, esse vem por dentro. Esse jogador, o 24 aqui, ó, de baixo, ele está preparado tanto para atacar o meio, quanto para atacar aqui a parte mais recuada. Mas ele vai fazer a leitura e vai atacar aqui a parte mais recuada. Esse recua, passe aqui, certo? Agora perceba, esse está conectado a esse conectado a esse conectado a esse. O fixo lá em cima está conectado a esse. Perceba onde ele está. Resta esse espaço aqui, ó, que esse camarada vai atacar, ó, vai acelerar, ó, percebe? Passe na frente e gera possibilidade de ataque. Eu vou voltar o lance do início para vocês verem. Ó. O lance é rápido, mas é bem coordenado. Todo o time participa da construção. E esse espaço aparece porque o time inteiro vai manejando a defesa adversária. Outro exemplo aqui que eu quero colocar para vocês. Passe para trás. Tem que ter calma na hora de jogar. Tem que ter calma, não pode ser afoito. Ó, passe. Tem que demonstrar segurança, dominar de frente, trouxe para dentro.
é o que eu falo com vocês em relação a quando você dominar, você não deixar a bola muito parada na frente do seu pé, entendeu? Você precisa dar uma direção para ela, ó, porque isso ajuda, atrapalha o trabalho defensivo. Aqui, ó, passe do lado. Percebam que esse jogador ele vai vir atacar o corredor, mas ele vai fazer uma volta e a configuração vai voltar. Ó. Tá vendo? Ele fez a volta, 3, e tem um pivô de referência lá na frente. Soltou a bola, foi por dentro, ele está atacando o corredor. Esse aqui dá uma opção mais profunda, então ele tem essa possibilidade de dar o passe aqui, de continuar a movimentação. Esse jogador pode trazer a bola para o meio, esse faz a ala e o pivô está aqui de referência. Dominou. Percebam que você vai conseguir, na medida que você vai manejando, você consegue manejar a defesa adversária. Se você consegue fazer com que eles subam, o pivô vai estar mais no mano a mano lá em cima. Dá tempo da gente sair daqui de trás, ó. Passe. Aí entra um outro ponto que eu falo com vocês também. Eu vou só voltar o lance. Passa para trás. Deixa a bola. Vai por dentro. Continua o movimento, tá vendo? Aí, ó. Quando eu falo com vocês que quando o passe entra, a tendência do defensor é olhar para onde a bola vai, entendeu? É olhar para onde a bola vai. É nessa que você ataca as costas, que eu vivo falando com vocês também. Ataca as costas, porque e acelera, né? Obriga ele a ficar de costas. Ou ele olha a bola, ou ele olha você. Passe aqui, não segurou a bola demais, entendeu? Nem sempre você vai ter que segurar a bola, sustentar. Recebe o passe de volta, o time começa a avançar no ataque e tem a finalização, que é outra coisa que eu falo com vocês. A gente não pode querer sempre finalizar de dentro da área, chegar dentro do gol de tabelinha, nem sempre vai dar. Tem que ter chute de fora também, tá? Tem mais um vídeo aqui. Aí, esse é um vídeo mais para mostrar o problema na saída. Veja, passe aqui do lado, saiu por dentro, saiu, passe lá do outro lado. Reparem esse fixo aqui, ó. Ele faz que vai, volta. Que é uma coisa que vocês fazem assim, direto. Faz que vai e volta. Isso tá errado? Não tá errado. Mas se você faz isso e não funciona, você tem que dar mobilidade. Você não pode ficar parado, ó. Ele vai fazer que vai de novo e vai voltar. Passa. Agora, observem. Muito perto. Entendeu? Tá todo mundo muito perto. Fica muito apertado para jogar. E futsal é um jogo muito apertado por natureza. Olha só, esse aqui já avança. Aí o trem já começa a complicar. Ele tenta sair. E quando esse jogador tá saindo de costas e esse passe entra, o defensor ele tá de frente, sacou? Então ele consegue antecipar e gera uma situação de disparo muito perigosa, né? Então tudo isso é em função de uma falta de escape. O time precisa ampliar a quadra e gerar espaços de vetor para poder correr nos espaços vazios, tanto para poder receber o passe como para puxar a marcação para longe, para a gente ter espaço e tempo de dominar a bola, de conduzir, tá vendo? Ele ficou para trás, o passe saiu aqui, mas muito apertado. Aqui era um momento, talvez um chute para frente de esquerda, lá para frente, de direita, né? Lá para frente, fez que foi, voltou. E esse jogador tá muito atento e ele é rápido. Dá para ver que é um jogador chato de jogar contra. Muito rápido, muito disposto fisicamente. Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês no próximo treino, que é o seguinte: quando a gente for fazer a movimentação, primeiro a gente tem que ter calma para jogar, não pode estar afoito, tem que observar bem o que o adversário está fazendo para a gente poder manejar. Aí, ó, eu vou fazer uma pequena observação aqui para vocês entenderem. Saída de bola, padrão, pá, vamos supor que o adversário, isso tudo é leitura de jogo, tá, gente? Saída de bola, o fixo pegou a bola aqui. Esse ala vai vir receber. Se ele consegue receber essa bola aqui, ó,
vou colocar aqui mais certinho para vocês verem. Se ele desce até a linha da bola, ele consegue receber essa bola aqui estando de frente para a quadra, entendeu? Receber de frente para a quadra, ou então recebe já dominando para frente. Essas são as duas melhores opções. O que não pode acontecer? Dominar de costas para a quadra, porque aí o cara começa a pressionar aqui e a coisa se complica. Professor, mas eu desci até aqui, ó, e esse cara tá vindo. Tudo bem, você pode descer ainda mais e começar a curva aqui por trás, porque esse passe pode vir aqui para trás. Reparem que tem uma janela aqui, ó, e essa janela o pivô ocupa. E esse cara deu o passe aqui e vai embora, entendeu? E vai embora. Se esse jogador não acompanha, vamos supor que esse aqui tá vindo. O passe entra aqui e aqui, ó. Certo? O passe entra aqui e aqui. Mas se esse cara foi e a marcação acompanhou, eu ainda tenho a opção de dar o passe lá em cima, se eu quiser, ó. Passe longo. Deixa eu pegar aqui o passe longo. Vou fazer o desenho para ficar mais bonitinho aqui. Então nós temos o passe longo aqui, ó. Se esse cara não tiver atento, essa bola pode vir aqui. Então ele domina essa bola aqui, ó. E aí é 2 contra 1, porque esse cara aqui cochilou. Mas vamos supor que quando essa bola chegou aqui, esse cara veio por aqui por dentro, só que a marcação acompanhou, e esse jogador atacou o espaço lá, ó. Se ele atacou o espaço de maneira veloz e esse cara acompanhou de maneira veloz, esse cara pode frear, volta para cá, traz a bola por dentro, com calma, a marcação vai estar em cima, mas é com calma, desce rápido, passe, sai aqui e a gente entra naquela configuração que a gente estava falando no início, né? De movimentação. Vou por dentro, esse aqui desce, ele pode trazer aqui por dentro. Se for um canhoto, ele acha o passe longo aqui. Se a marcação estiver longe, se a marcação estiver perto, ele pode achar um passe longo na parte de cima e ele corre aqui nas costas. Esse cara tá vindo por dentro, esse cara tá vindo por aqui. Então, o que eu quero é que vocês entendam é que a partir de agora a gente vai começar a trabalhar algumas dinâmicas de saída que elas precisam dar mais mobilidade para o nosso jogo. A gente precisa ter um pouco mais de repertório na saída de bola. Não adianta a gente ficar só com aquela mesma rotina de passe do lado, vou por dentro, faz isso, faz aquilo que vocês já conhecem. A gente pode pegar outros sentidos também. Dou o passe aqui do lado, vou mostrar para vocês aqui a ideia, né? Eu já tinha falado sobre isso com vocês outro dia, mas agora eu tô fazendo um vídeo pra gente entendendo um pouco melhor, tá? Passe do lado, por exemplo, desci para receber aqui, esse aqui desce, tá vendo que vai descendo? Aí o que que acontece? Esse aqui sobe um pouco, aí é tudo padrão, ó, passe aqui do lado, pivô abre, mas em vez desse cara vir por dentro, ó, em vez dele vir por dentro, ele pode escolher recuar aqui, ó. E aí qual que é a decisão que esse jogador aqui vai tomar? Ele pode deixar esse cara livre, esse camarada traz a bola por dentro e acha o passe aqui, ó. Já domina orientado. Esse aqui ataca o espaço, esse aqui vem pro meio, vida que segue, certo? Mas e se ele recebeu o passe aqui, esse cara abriu e esse cara começou a descer aqui, ó, para marcar esse passe, porque ele tá descendo aqui, ó. Tá descendo, esse cara que tá marcando. E se esse cara aqui inventar de marcar aqui? Aí esse cara vem aqui, ó, nas costas desse. Então o passe pode sair aqui e eu posso fazer a tabela aqui, entendeu? Essa é uma possibilidade. Eu posso dominar a bola aqui ou acertar o passe aqui de primeira. Esse cara vem aqui, passe aqui, abre, passe aqui. As noções começam a aparecer. Outra possibilidade, vou fazer aqui rapidinho, não quero estender demais também não. Passe do lado,
Passa do lado, abre. Pode ser a possibilidade, né? Esse aqui vem, passa aqui. Você pode tentar o gato aqui, voltar. Toma de volta. Vou por aqui, desço aqui, subo lá. É isso que eu preciso que vocês comecem a fazer, sabe? Que o time comece a se movimentar de uma maneira não tão padronizada, para que a gente consiga fazer o time adversário correr atrás de vocês e gerando espaços. Em algum momento, um jogador pode se descuidar, esses espaços aparecem e aí a gente tem chances de gol. Pessoal, assim, agora falando um pouco do jogo do que foi do Drummond, assim, os caras estavam assim, vamos supor que a bola tava lá, pá, chutou pra fora, a bola é nossa. O que que tava acontecendo? Os caras faziam isso aqui, velho, ó. Os caras faziam isso aqui, ó. Entendeu? Aí esse cara ficava aqui no meio. Era uma quadra pequena, tava escorregando muito. Tem isso, tava escorregando muito. Mas mesmo assim, olha só pra isso, gente. Olha só pra isso. Essa área aqui, ó, eles não subiam. Eles não subiam, velho. Então, às vezes, o cara pegava a bola aqui, já soltava, queria soltar a bola aqui, ó, e aí tocava mal, entendeu? Aquilo que eu falo com vocês, de ter mais carinho pra tocar a bola, entendeu? Pega a bola aqui, velho, ó, não tem pressão, não tinha pressão, sobe até aqui, ó, sacou? Pode subir, os dois alas, é o que eu falo também, mas isso é falta não é nem de atenção, é de boa vontade pra treinar, sabe? Eu realmente tô muito decepcionado, decepcionado com o jogo que foi jogado, porque dava pra ter ido muito melhor, entendeu? Trouxe a bola até aqui, velho. Solta a bola aqui, ó. Vem por dentro. Pode vir por dentro, ó. Se esse cara aqui não acompanha, esse cara que vai abrir, eles não estavam acompanhando aqui. Essa bola tava aparecendo no corredor toda hora. Se esse cara acompanha aqui, ó, o passe entra por dentro. Mas eles não estavam acompanhando. Então o que que é? Passe aqui. Esse cara vai descer para pressionar, a bola volta aqui, ó, tranquilo, tranquilo. Esse cara veio aqui, ó, entrou, né? Trouxe aqui, traz para dentro, ó. Você é um cara que chuta, bate pro gol. Era o que eu tava falando com o Ness. Assim, velho, você não tava achando chute, porque era esse tipo de bola aqui que era para ele pegar, que era pro Eric pegar, mas os caras não pensam no jogo e por mais que eu falava com eles, eles não faziam. Entendeu? Então esse é o tipo de jogo que eu preciso que vocês façam. É por isso que a gente está treinando muito. Espaço reduzido, ter calma para jogar, entendeu? Segurar um pouco mais a bola, ter calma para jogar. Os caras não vão morder seu pescoço, entendeu? Solta a bola aqui, vem por dentro, entra dominando para dentro. Se o cara subir a marcação aqui, entra dominando para dentro, entendeu? Esse cara tá vindo, ele vai ter que afundar. Se ele não afundar, o passe entra por dentro. Esse aqui tem que abrir para tirar esse cara daqui. Se ele não sair daqui, o passe pode entrar por dentro e entrar de primeira aqui. Gente, era um jogo muito simples. Era um jogo muito simples. Entendeu? Sai aqui, ó. Sai aqui. Esse aqui vem aqui. Eles não estavam acompanhando, eles estavam tentando manter a posição o mais fechada possível. Então a passe vinha aqui, abre no corredor, pode pisar até aqui no fundo, ó. Por quê? Porque se esse cara salta aqui e esse passe entra aqui no corredor, todo mundo ia ficar olhando pra cá, ó. Todo mundo ia olhar pra cá, ó. Olha só. É esse o momento. Esse entra aqui. Esse entra por aqui, nas costas, entendeu? Esse aqui faz que vai, vem aqui. Enfim, gente. Eu acabei falando de coisas que não. É porque eu tô muito puto com o jogo, velho. Era um jogo muito simples de jogar. E os caras conseguiram empatar. É por isso que eu falo com vocês. Falo de vocês também. Que a gente tem limitações, mano. Nosso time ele tem limitações, entendeu? Mas em termos de obediência tática, a gente tá melhor nesse sentido. Porque eu falo as coisas com você e muitas vezes vocês não fazem, né? A verdade é essa. Mas o nível de displicência é absurdo.
tá? O nível de displicência é absurdo. Então vamos treinar, vamos continuar nosso trabalho. A gente tá melhorando, tá? E, bom, sábado a gente vai fazer esse treininho aí, né? É um joguinho treino. Depois desse jogo treino, a gente vai fazer um treino realmente, te- trabalhando mais toques de bola, tá bom? Eu só fiz esse vídeo agora porque acho que durante a semana eu não vou ter esse tempo, beleza? Então dá uma estudada aí, dá uma olhada e a gente chega no sábado com um pouco mais de uma coisa um pouco mais adiantada, né? É isso, valeu.